Fala, galerinha aí do Rudiário FC e Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Campeões, depois de um domingão maravilhoso, estamos aqui para gravar um vídeo rapidinho na minha hora do almoço, né? Então vamos gravar esse vídeo rapidinho aqui para explicar um pouquinho também sobre os lances capitais do jogo, né? E explicar a minha análise lá no pré-jogo. Se você não viu a minha análise de pré-jogo, vou deixar o link aqui na descrição da live react do jogo de ontem. Eu, o Reis, o Douglas, né? Uma parte de gente participou. Depois eu fiquei sabendo que depois que eu saí à noite, né? No final do jogo, o Macedão apareceu, mais um monte de gente foi lá, trocou uma ideia lá com o pessoal. Acompanhe todo mundo, siga todos os canais, se inscreva em todos os canais. Vamos deixar a, esses canais de torcedores corintianos de verdade mais forte, fechou? Eu conto com a ajuda de vocês também para se inscrever aqui no meu canal. Estou começando agora, estou caminhando, estou começando a caminhar esse caminho aqui, né? E pretendo trazer algumas análises, alguns reacts, algumas participações em algumas lives, né? Então espero que vocês curtam aí. Fechou? Então, cara, 2-1 Corinthians, em pleno Maracanã com 70 mil pessoas, jogadores aí, cara, impressionando, né? No começo da live lá com o Reis, eu comentei que eu não gostei muito da escalação do Martinez, né? Principalmente, foi um do que eu mais eh, N não é que eu não gostei, é que eu duvidei um pouco da saída de bola do Corinthians com o Martinez, mas ele me mostrou no jogo, e vocês vão ver depois no vídeo que eu vou fazer já já, vocês vão ver que no jogo ele teve uma participação muito importante em alguns momentos, tá? Lógico, o Corinthians não foi 100% o jogo inteiro, até teve oscilações, teve momentos que era para ele ter controlado a bola, ele não controlou, e infelizmente a gente acabou tomando o gol do Vasco. Mas no mais, o time se comportou muito bem. As substituições no segundo tempo foram muito boas, foram bem precisas, entraram muito bem no jogo. O André e o Angileri entraram muito bem no game. Então, vamos lá. Falando um pouco da minha análise pré-jogo, né? Na minha análise pré-jogo, eu imaginei que o Corinthians iria num 4-4-2, só que ele não iria jogar no losango, certo? Eu falei na live lá, vocês podem conferir, tá aqui embaixo o link. Eu falei na live lá que o Corinthians iria fazer uma saída de 3, como no jogo passado, só que com uma modificação. No jogo passado, o que que acontecia? Os dois volantes que, ao invés de descerem para ajudar nessa construção de saída de bola, eles subiam e acabavam se escondendo na marcação, na linha de passe, na linha de 4 jogadores do Vasco no meio-campo. Foi essa dificuldade que o Corinthians teve no primeiro jogo. E aí o que acontecia? O Vasco fechava as principais saídas do Corinthians, que seriam pelas laterais, tanto com o Bidu quanto com o Mateuzinho, e aí sufocava o Corinthians e fazia o Corinthians forçar bolas longas, né? E nesse forçar bolas longas, o Corinthians não estava preparado para esse tipo de jogo. Então, o Yuri Alberto e o Memphis acabavam não conseguindo ganhar algumas bolas ali e o Vasco roubava a bola muito facilmente. Nesse jogo já foi um pouco diferente, né? Nesse jogo já foi um pouco diferente e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vamos lá. Aqui é o lance do primeiro gol do Corinthians, né? Então a bola vai começar ali com o Ranielli, né? O Ranielli, ele vai fazer essa saída. Depois disso, se vocês prestarem atenção, ah, vamos lá de novo, que eu vou ter um corte aqui melhor. Aqui, boa, parei aqui. O Raniel ele vai fazer essa saída de 3. Então aqui embaixo nós temos o André Ramalho, né? Aqui na parte de baixo aqui do vídeo nós temos o André Ramalho. Aqui o Gustavo Henrique, certo? E aqui o Raniel. Você viu que o Maicon e o Martinez já baixaram para ajudar nessa saída de bola? Por que que eles fizeram isso? O Coutinho, ele tá aqui mais embaixo, aqui perto do play, né? E ele estava fazendo a marcação aqui no Ramalho, certo? Quando o Martinez desce e o Maicon desce, a preocupação já do Nuno, que seria de acompanhar apenas o Raniel e fazer a marcação no Raniel e eles fariam um encaixe 3-3, acaba ficando diferente. Acaba fazendo com que o Bidu voltou para fazer essa saída também, o que trouxe o lateral do Vasco, que tá aqui atrás, não tá aparecendo no vídeo, mas trouxe o lateral do Vasco aqui e fez com que lá atrás ficasse sem sobra, né? Então, um dos volantes da linha de 4 já veio para fazer a marcação no Ranieri, que veio para fazer a, a saída de bola. O outro está no Maicon. O Coutinho
tem que voltar para fechar a marcação no Martinez, certo? E aqui embaixo, o Mateuzinho ele partiu. Nessa que ele partiu, o volante que estava aqui não acompanhou essa saída do Mateuzinho. Que é quando o Ranieri vê, né? O Nuno vem fechar aqui no Ranieri, ele não faz uma pressão muito forte, principalmente pela dúvida que ele tinha no começo. Quando ele percebe que o jogador chegou aqui para fazer a marcação no Bidu, aí sim que ele faz, só que aí o Ranieri já tinha visto a bola no Mateuzinho. E aí que tá. Olha aqui, ó. O Martinez, como ele voltou, ele chamou a atenção do Coutinho, certo? O lateral saiu para marcar o Bidu lá em cima, né? E o Bidon também voltou. Nessa que o Bidon voltou, o volante veio para fazer a marcação do Bidon, acabou ficando fora de posição e fez com que o lateral também se movimentasse para cobrir o Martinez caso ele recebesse essa bola, o que abriu espaço pro Mateuzinho receber a bola na lateral livre e solto, tanto que o Diniz reclama dessa jogada, certo? Do Mateuzinho receber sozinho. Nessa que ele recebe sozinho, presta atenção na linha de zaga do Vasco, né? O zagueiro, o Cuesta, né? Cuesta adiantou um pouquinho também para fazer essa marcação e evitar esse domínio do Bidon, né? O que abriu espaço aqui para o Yuri Alberto, né? O Robert Renan está marcando o Memphis, o Pumita está muito, muito aqui atrás, e ele não vai ter tempo de chegar aqui no Mateuzinho, tá? Isso foram alguns erros de posicionamento e o Corinthians soube aproveitar muito bem isso aí. O Mateuzinho faz um belo lançamento para o Yuri Alberto, que faz um bom domínio e toca na saída do goleiro para fazer o gol. Beleza? E agora vamos ver aqui o lance capital, que foi um lance que, para mim, foi um erro da saída de bola do Corinthians, porque o Vasco ele fazia muito isso, ele fazia essa pressão triângulo em cima do portador da bola. Então aqui a gente está vendo o Ryan e o Coutinho fazendo a pressão no Ranieri e o volante já está chegando aqui também para fazer essa pressão. Vocês vão ver isso também daqui a pouco no gol do Corinthians, tá? E a diferença é que o truque da cartola que o Bidon tirou, por isso que eu acho que ele foi um dos mais importantes no jogo. Lógico, o homem do jogo foi o Yuri, porque fez um gol e fez um passe, mas o Bidon, ele teve uma importância muito grande no segundo gol do Corinthians, e eu já vou mostrar para vocês aqui num próximo lance. Mas, se vocês verem aí, de novo, essa marcação em triângulo, encaixotando o portador da bola. O Vasco fez muito isso no jogo passado e repetiu isso nesse jogo. Só que o Corinthians tinha alguns gatilhos e nesse lance específico o Ranieri foi muito mal. Ele poderia ter voltado, como ele viu que ele já estava meio fechado, ele poderia ter voltado, recomeçado o jogo e saído de volta. Mas toda vez que o volante pegava a bola, era um gatilho para a marcação do Vasco a pressionar, certo? Aí o Vasco pressiona, olha aí de novo, 3 na marcação. O Rani ele tenta forçar um passe aqui para o Bidon e o Memphis que estavam voltando para receber essa bola, o que não foi o que não deu muito certo, né? Ele acaba errando e aí o Vasco acaba roubando a bola. O Rani ele vai muito bem aqui, tenta fechar o coisa, mas ele poderia ter feito a falta, né? Nesse ponto. E aí o Vasco vem e vai no contra-ataque. Prestem atenção agora no movimento do Mateuzinho, tá? O Mateuzinho poderia ter tirado esse espaço do drible do jogador do Vasco, que ele não fez, ele correu para trás e aí deu espaço. Aí o jogador fez o cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça e o gol. Foi uma das poucas falhas aí do Corinthians, certo? E agora vamos para o lance o segundo gol do Corinthians. O segundo gol do Corinthians começa com o Pumita ganhando uma bola do Mateuzinho, que acaba ficando lá na frente. Isso vai ser muito importante e infelizmente eu não tenho essa imagem, mas o Mateuzinho disputou a bola com o jogador do Vasco e acabou ficando lá na frente. E aí o Martinez vai fazer essa pressão, coisa que o Mateuzinho poderia ter feito com o André Ramalho na jogada passada, o Martinez fez agora, que ele fez a sobra, né, do drible do jogador do Vasco, que vai muito bem, rouba a bola, toca no bidão e olha aí, ó, de novo, 3 jogadores marcando. O Bidon tinha até a opção de passe de tocar direto na recepção pro Mateuzinho, né? Mas ele tira um truque da cartola monstruoso que deu
muita moral pro time do Corinthians. eh, Esse drible dele fez tudo. E aí o contra-ataque do Corinthians. O contra-ataque do Corinthians, 4 contra 3. O Mateuzinho tá lá em cima sozinho. O Bidon vê, toca pra ele. O Yuri sai no facão, o Memphis aponta pra ele sair e não tocar no Yuri. O Yuri toca pra dentro e aí é o gol do título do Corinthians. Cara, foi um puta de um jogo, cara. Foi um jogo muito bom do Corinthians, um jogo muito bom do Vasco. O Vasco, por mais que tenha suas limitações, ele soube explorar essa marcação mais pressão e atrapalhar um pouco a saída de bola do Corinthians, coisa que o Dorival corrigiu nesse segundo jogo. Então, eu tenho muito que o primeiro jogo o Corinthians de fato jogou com o freio de mão puxado, justamente por causa dos cartões, para não perder nenhuma peça importante, o que faria muita diferença agora nesse segundo jogo, tá? Algumas peças importantes perdidas lá faria muita diferença aqui, como por exemplo o Mateuzinho, o André Ramalho, o Gustavo Henrique, que estavam pendurados nos jogos passados, né? E aí, mantendo essas peças, hoje a gente fez um jogo mais tranquilo, mais pegado, mais próximo do que o jogo passado. O jogo passado a gente deixava o Vasco jogar muito. E o Corinthians, cara, o Corinthians é o Corinthians, né? Nunca duvide do Corinthians, por mais que tudo que a gente tá passando, para quem acompanha as lives às 21 horas lá no canal do Reis, aqui também eu faço uma retransmissão. É, para quem acompanha sabe o quão difícil foi esse ano, para quem é corintiano sabe o quão difícil está sendo falar apenas de Corinthians, então apenas de futebol no Corinthians, né? E espero que tudo ocorra esse final de ano para que seja melhor. Fechou? Então, essa é a minha análise aí rapidinha do primeiro da final da Copa do Brasil. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like. Não se esqueça de participar aqui das lives às 21h30, todos os dias às 21h30. Estamos aqui em live discutindo Corinthians, falando um pouco mais sobre futebol, falando um pouco mais sobre. Na verdade, a gente fala sobre tudo, fala sobre futebol, fala sobre política, mas o nosso intuito, de fato mesmo, no fim, é sempre falar de Corinthians. Então a gente está aqui por isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.